Olá, sejam bem-vindos à Cavele. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a caridade, mas como atitude de ser. E vai ser a partir de uma interpretação significativa e profunda, em que a gente possa vivenciar a caridade como uma linguagem do coração, que fala mais alto do que as palavras e muito mais forte do que as ações. Quem vai nos auxiliar nesta reflexão, nessa interpretação profunda e significativa, é o nosso orientador espiritual Emmanuel, através da sua mensagem intitulada Caridade Atitude, que vai servir de base para essa nossa conversa, e ao final eu vou ler a mensagem do Emmanuel na íntegra, que também pode ser encontrada no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, e também aqui embaixo na descrição deste vídeo. Vamos lá então? Iniciando a sua mensagem, o Emmanuel nos coloca para refletir acerca daquela caridade que costuma se expressar unicamente na doação do supérfluo, e que pode facilmente nos induzir à vaidade. Então, o nosso orientador começa nos advertindo sobre o quão fácil é cairmos numa armadilha de acharmos que a caridade se resume a doar o que não precisamos mais, ou seja, o supérfluo. Isso porque quando doamos apenas o que é material, a gente pode se sentir muito bem, porque suprimos de certa maneira e em certa monta a necessidade momentânea dos outros. Porém, um olhar mais aguçado, mais criterioso, nos indicará que ao doarmos apenas o supérfluo, não estamos realmente nos comprometendo com a causa dos outros. Então, o alerta de nosso benfeitor é que não é difícil dar o que retemos, e que existe uma caridade atitude que requer muito, muito mais do que apenas doarmos aquilo que retemos. Feita essa advertência em sua mensagem, logo no inicinho, o Emmanuel começa depois a exemplificar a caridade genuína, que solicita a doação de nós mesmos, por ser uma atitude de amor e serviço ao próximo. Essa caridade genuína envolve, na verdade, uma mudança de atitude, uma disposição para se doar, para se abrir aos outros, para escutar, para compreender e para, enfim, compartilhar. É uma atitude que nos leva a questionar nossos próprios privilégios e confortos e a estarmos dispostos a fazer sacrifícios por causa dos outros. E é justamente por isso que precisamos nos lembrar sempre que a caridade também deve ser, acima de qualquer circunstância, o sentimento que governa a nossa atitude. Porque a caridade genuína requer estarmos dispostos a nos envolver, a nos comprometer e a fazermos parte da solução. Ou seja, é infinitamente maior do que dar somente o que retemos. E para que possamos, de fato, nos envolvermos nessa atitude de sermos caridosos, nosso orientador espiritual identifica a caridade genuína em diversas áreas e contextos da nossa vida. Ele começa dizendo assim: no templo doméstico, a caridade genuína é compreensão e gentileza, e em família é cooperação desinteressada e fraterna.
Gente, é no reduto doméstico que começamos a aprender sobre a importância da empatia e da compaixão. Porque quando cultivamos uma atitude de caridade em nossas relações mais próximas, em família, nós vamos nos habituando a um efeito cascata de bondade e compaixão que se espalha para todas as outras áreas da nossa vida. E é exatamente quando a gente está disposto a trabalharmos juntos, a escutar e apoiarmos uns aos outros dentro da nossa família, sem esperarmos absolutamente nada em troca, é que a caridade genuína começa a florescer em nós. E quando construímos a caridade genuína em nossa família nuclear, começamos a estender essa atitude de ser caridoso às nossas relações com os vizinhos, com os amigos, no ambiente de trabalho, na comunidade, na casa espírita, tudo em um efeito cascata daquilo que aprendemos e construímos dentro do nosso lar. Na profissão, nos diz Emmanuel, a caridade genuína é a honestidade. No trabalho, é o dever bem cumprido. Emmanuel nos lembra que é fundamental a honestidade para construirmos confiança e respeito com os nossos colegas de profissão, clientes e em comunidade. E no ambiente de trabalho, a caridade genuína é o dever bem cumprido que envolve a disposição de ajudar os colegas, compartilharmos conhecimentos e expertise e apoiarmos uns aos outros nos momentos de necessidade. Na dor, caridade genuína é fortaleza. Na alegria, caridade genuína é temperança. Vejam que o nosso orientador espiritual relacionou caridade genuína com virtudes nobres, como a fortaleza na dor e a temperança na alegria. Isso deixa muito claro para a gente que a caridade não é um ato isolado, mas uma forma de ser e de viver que envolve cultivar virtudes e habilidades para melhor lidarmos com as diferentes situações em nossa vida. E fortaleza na dor é especialmente importante, porque naqueles momentos em que a gente caminha com lágrimas nos olhos, e todos nós em algum momento caminhamos com lágrimas nos olhos, a fortaleza interior vai nos permitir enfrentar a dor com coragem e com resiliência. E essa atitude de fortaleza caridosa conosco mesmo impede que a dor que estejamos sentindo nos consuma. E a temperança na alegria é fundamental para que a gente não se perca no lamaçal do excesso e nem se afogue na complacência. E nos auxilia também a nos lembrar de sermos gratos e humildes. Caridade na saúde é presença útil e caridade na enfermidade é paciência. Aqui Emmanuel enfatiza a necessidade de vivenciarmos a caridade genuína tanto na saúde como na doença. Sermos presença útil na vida do outro, enquanto temos saúde, é essencial para podermos apoiar os outros nos momentos de adversidade e de desafios. E sermos pacientes na doença é imprescindível para lidarmos com as perdas e as limitações que vêm com a enfermidade. Na abastança, caridade genuína é o serviço a todos. Na pobreza, caridade genuína é diligência. Nosso orientador espiritual está nos lembrando
Que essa caridade genuína, autêntica, altruísta, requer transcendência. Sair de nós mesmos para irmos em direção aos outros. A transcendência permite que a gente possa ir além de nossos próprios interesses e necessidades e permite que nos conectemos com algo muito maior do que nós mesmos. Emmanuel está então enfatizando o quanto a diligência e o zelo são fundamentais na vivência da caridade. E se compreendemos que o serviço a todos é possível tanto na abundância como na pobreza, isso reforça o argumento de que a caridade não é apenas uma questão de dar dinheiro ou recursos materiais, mas também uma questão de dar tempo e atenção. Caridade genuína na direção é a responsabilidade, e na obediência, a caridade autêntica é humildade digna. Na direção de algum empreendimento, na direção de alguma função, na direção de algum trabalho, nós podemos ser um líder caridoso, que dirige seu time com responsabilidade, justiça e equidade, considerando as necessidades e os direitos de todos para tomarmos as melhores decisões. E naquelas situações em que nós somos liderados por outras pessoas, nós seremos caridosos ao sermos humildes para reconhecermos esta liderança, para escutar o líder, para confiar nele e obedecer junto com o time. Quem obedece caridosamente deve ser leal e fiel àqueles a quem obedece, buscando entender e cumprir as ordens de forma responsável e ética. Vejam que a caridade na administração e na obediência também nos remete à transparência e à comunicação aberta. Se queremos ser líder caridosos, devemos ser transparentes em nossas ações e decisões e devemos nos comunicar de forma clara e aberta com aqueles a quem dirigimos. E quando somos dirigidos, devemos também ser transparentes e comunicar de maneira assertiva e respeitosa. Caridade entre amigos é a confiança. Caridade genuína entre adversários é perdão das ofensas. Caridade entre amigos e caridade entre desafetos. A confiança é fundamental para que a gente possa construir relacionamentos fortes e significativos. E sendo caridosos na amizade, a gente se permite ser mais vulneráveis e abertos uns aos outros, sendo rede de apoio e recebendo apoio nos momentos em que necessitamos. Já entre os desafetos, o perdão das ofensas é uma forma de caridade que pode ser especialmente desafiadora, mas também especialmente libertadora. E olha, perdoar não significa esquecer ou ignorar as ofensas, mas sim escolher não deixar que as ofensas dominem a nossa vida e não permitir que a mágoa controle o nosso mundo íntimo. Por isso, é uma experiência tão libertadora. Entre os fortes, caridade é o socorro aos mais fracos, e entre os bons, é o auxílio aos menos bons. Aqui o Emmanuel toca diretamente em nossos corações, não é? Sendo extremamente caridoso com as palavras, auxílio aos menos bons. Essa é uma caridade genuína, que reconhece as diferenças e as necessidades dos outros através de um olhar muito compassivo. A caridade da palavra
representa uma maneira de ser que compreende a fragilidade do outro, emanando respeito e escuta, especialmente quando estamos lidando com pessoas em situação de vulnerabilidade ou que estejam experimentando alguma forma de sofrimento. Na cultura, caridade é o amparo à ignorância. No poder, é a autoridade sem abuso. Doar de si mesmo para ensinar é caridade genuína. E aprender com os outros é uma atitude de humildade e reconhecimento do valor do outro. E a autoridade sem abuso é caridade empregada em favor das necessidades e direitos dos outros, sem buscarmos benefícios próprios e ou oprimirmos os mais fracos. Em sociedade, caridade é o apoio fraterno que devemos uns aos outros. E na vida privada, caridade é a conduta reta ante o próprio julgamento. Nosso orientador espiritual nos lembra que sermos caridosos em sociedade é nos relacionarmos com os outros de maneira solidária, colaborando para o apoio mútuo entre as pessoas. E que na vida privada, a caridade não deve se ater apenas na relação que temos uns com os outros, mas também no relacionamento que temos com a gente mesmo, sendo justos e compassivos com a gente, sem nos julgar de forma excessivamente dura e crítica. Ou seja, devemos ser caridosos com os outros e conosco também. Nosso benfeitor nos explica que não vale espalhar por aí dinheiro e recursos materiais com as vítimas da penúria, alimentando o ódio e a compreensão, a revolta e o pessimismo nas almas. Todos nós temos oportunidades para fazer o melhor ao nosso alcance, de maneira que as nossas atitudes possam estar impregnadas de compreensão e compaixão. E é interessante observarmos que quando nos concentramos em auxiliar os outros, fazendo o melhor ao nosso alcance, a gente experimenta uma sensação de sentido e de propósito em nossa vida como um todo, que é difícil encontrarmos esse tipo de sensação de uma outra maneira. E é importante que a gente possa se lembrar também que a gente não precisa ficar esperando por grandes oportunidades para fazermos a diferença na vida das pessoas. Pequenas ações, como um sorriso, uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade, um silêncio que escuta, um olhar que apoia, podem ter um impacto significativo e imensamente profundo na vida das pessoas ao nosso redor. Todos nós podemos ser caridade. E para tanto, é preciso que possamos aceitar a experiência que Deus nos reserva cada dia, doando de nós mesmos em cada situação e a cada momento. Então, o convite de Emmanuel é para que a gente possa compreender que a nossa missão é ser caridade, como um cântico de paz e esperança, de eficiência e alegria, onde estivermos, com quem estivermos e da maneira em que estivermos. Por isso que o nosso orientador espiritual encerra a sua mensagem afirmando que, recebendo o divino dom de pensar e entender, irradiando os mais belos ideais que nos enriquecem a vida, em forma de serviço aos semelhantes, a caridade será, em nossos corações, a luz que clareia constantemente, desde as sombras da terra,
os mais remotos horizontes do nosso luminoso porvir. Emmanuel nos deixa então com a certeza de que a caridade genuína é um dom, é um talento que está dentro de nós, esperando para ser desenvolvido a serviço aos semelhantes. Porque a caridade é como uma luz que clareia as sombras e ilumina o nosso próprio futuro. Vamos então à leitura dessa belíssima mensagem do Emmanuel? Caridade que se expresse tão somente na seção do supérfluo pode facilmente induzir-nos à vaidade. Não é difícil dar o que retemos. No entanto, a virtude genuína pede a doação de nós mesmos, através do que temos e do que somos. Em razão disso, é preciso não esquecer que a caridade também é, acima de qualquer circunstância, o sentimento que nos rege a atitude. No templo doméstico é compreensão e gentileza. Em família é cooperação desinteressada e fraterna. Na profissão é a honestidade. No trabalho é o dever bem cumprido. Na dor é fortaleza. Na alegria é temperança. Na saúde é a presença útil. Na enfermidade é a paciência. Na abastança é o serviço a todos. Na pobreza é diligência. Na direção é a responsabilidade. Na obediência é a humildade digna. Entre amigos é a confiança. Entre adversários é perdão das ofensas. Entre os fortes é o socorro aos mais fracos. Entre os bons é o auxílio aos menos bons. Na cultura é o amparo à ignorância. No poder é a autoridade sem abuso. Em sociedade é o apoio fraterno que devemos uns aos outros. Na vida privada é a conduta reta ante o próprio julgamento. Não vale espalhar um tesouro amoedado com as vítimas de penúria, alimentando o ódio e a incompreensão, a revolta e o pessimismo nas almas. Aceitemos a experiência que o Senhor nos reserva a cada dia, fazendo o melhor ao nosso alcance. Seja a nossa tarefa um cântico de paz e esperança, eficiência e alegria, onde estivermos. E recebendo o divino dom de pensar e entender, irradiando os mais belos ideais que nos enriquecem a vida, em forma de serviço aos semelhantes, a caridade será, em nossos corações, a luz constante clareando, desde as sombras da terra, os mais remotos horizontes de nosso luminoso porvir. Que Jesus nos abençoe a todos e até o próximo programa.